Oi, gente, eu sou a Ana Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais leituras que eu fiz no comecinho desse ano. Gente, eu li bastante nesse mês de janeiro. Tô bem contente. Eu li 9 livros, muita coisa. Eu acho que, não sei se é pelo motivo, né? Todo mundo fica falando que dentro do mês de janeiro tem 83 dias. Vários memes, né, que postam aí, que surgem nessa época. Mas, independente de qualquer coisa, que eu acho apesar de eu ter lido bastante, eu não acho que o mês de janeiro passou tão devagar assim. Eu acho que passou rápido. Pensando que hoje já é dia 6 de fevereiro, eu acho que passou rápido, mas enfim, rendeu bastante para mim. Li 9 livros e dentre eles eu li continuações, terminei uma trilogia, li o livro da Tegnese de Janeiro, olha só. Estou caminhando bem com as minhas metas literárias. Se vocês não assistiram, eu vou deixar o link nos cards para vocês assistirem a tag Metas Literárias, que eu compartilhei algumas metas que eu tinha para esse ano. Aliás, que eu tenho para esse ano. E uma delas é ler o livro da Tagnéticos no mês em que eu recebo a caixinha. Então, consegui no mês de janeiro. Mas, bora lá que eu vou compartilhar todas as leituras aqui com vocês, as minhas opiniões, como é que foi. Mas antes, já deixa o like agora no começo do vídeo. Se inscreve aqui no canal, caso esteja chegando por aqui agora. E bora lá, gente! A primeira leitura que eu vou compartilhar aqui com vocês é do meu projeto do Stephen King, que foi terminar o Apanhador de Sonhos, né? Na verdade, eu tinha lido até a página 200 e pouco no ano passado, eu li mais de 400 páginas dele agora em janeiro. O que me ajudou bastante, gente, fica aqui a dica para vocês, é que eu encontrei um audiobook aqui no YouTube de O Apanhador de Sonhos. Então, eu dei essa dica para vocês, tem uns shorts aqui sugerindo alguns lugares, né? Dando dicas de alguns lugares em que vocês podem encontrar audiobooks de graça. Aqui no YouTube é um lugar e é só você colocar o título do livro e escrever audiobook do lado, que se tiver, vai aparecer. E eu encontrei do Apanhador de Sonhos e gostei bastante da narrativa e foi uma mão na roda, gente, porque alguns livros do King, apesar das histórias serem boas, às vezes ele, como eu já comentei com vocês várias vezes, ele gosta de focar em pequenas coisas, sabe? Em detalhes. Então, muitas vezes ele se aprofunda em determinada cena e aí discorre mais de 15 páginas, sabe? Naquela cena. E aí fica um pouco mais devagar, um pouco mais lenta a leitura. E aconteceu isso aqui em O Apanhador de Sonhos. Estava ficando um pouco mais lenta em determinada parte. Eu encontrei o audiobook. Enquanto eu fazia as tarefas da casa, fazia outras coisas, eu fui ouvindo e adiantou bastante, gente. Então fica aqui a dica para vocês. Tiveram outros livros que eu fiz a mesma coisa, né, que eu encontrei e ajudou muito. Enfim, Apanhador de Sonhos, para quem não conhece, é um suspense sobrenatural porque vai envolver alienígenas. Tema bastante atual, né? Porque o que a gente não viu de notícias de OVNIs surgindo aí, objetos que a gente até agora desconhece a origem, de onde que veio, enfim. Tem bastante coisa, né? Não sei se vocês têm visto por aí, mas enfim. Aqui é sobre alienígenas. Eles chegaram na Terra, aqui neste livro, e a invasão, né, a partir do exército ali, enfim, está tentando conter, porque está reservada, está focada numa região ali dos Estados Unidos até então, e eles estão tentando resolver, tentando extinguir ali naquela região, impedir que eles invadam outros lugares. E o que acontece, gente? Aqui a gente tem um grupo de amigos, 4 amigos, a gente acompanha eles. Quando criança, eles conhecem o Duddits. Se vocês assistiram ao filme, porque tem uma adaptação, é o que fica mais marcado, é o Duddits. Porque ele levanta o braço assim e fala, I am Duddits. Então, assim, não tem como esquecer isso. E esses 4 amigos conhecem o Duddits quando eles são crianças, e a partir daquele momento a vida deles se transformam, dos 4 amigos, né? A partir daquele momento eles recebem um dom, assim, eles conseguem fazer algumas coisas diferentes.
E isso tem ajudado eles, né, no decorrer da vida. E nesse determinado momento da vida deles, em que eles estão viajando, eles estão numa cabana, passando um tempo juntos, como eles sempre fazem todo ano, e de repente começa a cair uma nevasca, eles estão tentando se proteger ali da neve. Dois amigos foram fazer compras para caso eles fiquem isolados ali naquela cabana durante alguns dias. E dois ficam em casa cuidando das coisas ali. Até que ambas as duplas encontram pessoas que estão agindo de formas diferentes. E é aí que tudo acontece. Né? Aí a gente fica dividindo a narrativa entre os amigos ou entre essas pessoas ali do exército, né? Que estão tentando lutar contra isso, enfim. E a história vai e volta no tempo, conta essa parte em que eles são adultos e volta para quando eles eram crianças, quando eles conheceram o Duddits. A gente vai entendendo a importância desse personagem, desse Duddits, né, no decorrer do livro. Isso me lembrou muito dos amigos lá em It a Coisa, né? Eu acho que o King, principalmente na fase de crianças, ele constrói muito bem os personagens. Eu acho que é muito mais fácil da gente ser cativado quando ele cria esse grupo de amigos na época da infância ali. Ele cria muito bem, eu acho que fica marcado. Pelo menos o grupo ali em It ficou muito marcado. Quando a gente termina de ler aquele calhamaço, a gente fica com saudades do Clube dos Otários. Acho que é Clube dos Otários, né, o nome? E aqui, então, eu me lembrei, nesse momento, né, da narrativa, quando eles eram crianças, eu me lembrei bastante dessa parte de It. Eu assisti, gente, a adaptação em 2003, quando lançou. Olha isso, 22 anos atrás. Eu assisti no cinema. E é impressionante que eu conseguia me lembrar direitinho. Além dessa parte do Duddits, que é só um detalhe, né? Eu conseguia me lembrar direitinho da cena dos palitos no banheiro. Assim, perfeitamente, gente. Conforme eu lia, porque foi idêntica à cena aqui escrita no livro. É muito legal quando isso acontece, né? Quando a cena é idêntica, que você logo se recorda. Isso é muito legal. Essa experiência é muito boa. Então, tem cenas muito parecidas, muito iguais às do filme. Mas tem suas diferenças, tá, gente? Tem uma diferença. Eu achei, nadando contra a maré, eu acho que eu preferi o final do filme do que o do livro. Assim, eu achei mais fácil de entender. Eu achei que o final aqui desse livro foi um pouco confuso. E isso prejudicou um pouquinho. Assim, eu curti mais o livro, porque eu achei o finalzinho um pouco confuso. Não consegui entender direito, porque chega em determinado momento em que as coisas começam. A gente começa a ver através do pensamento do personagem, né? O que acontece na cabeça dele. E aí eu não estava conseguindo entender se aquilo de fato estava acontecendo na realidade ou se era tudo da cabeça dele e depois nada daquilo aconteceu. Não sei, eu fiquei um pouco confusa. E no filme não dá essa confusão, né? Eu acho que também porque a gente está vendo, né? Então, e é diferente, é um pouco diferente no final. Eu achei mais fácil no filme. Então, eu recomendo que vocês leiam primeiro, lógico. Eu acho que a experiência de ler antes de assistir ao filme é bem, bem diferente do que só assistir a adaptação. É muito mais completa. Então, recomendo que vocês leiam e depois assistam. Infelizmente, não encontrei para assistir em nenhum lugar dentro das plataformas. Eu acabei alugando. O que, se parar para pensar, né, é um filme antigo, deveria já estar disponível, mas enfim. Acabei alugando no Prime. Então, fica aqui a dica para vocês. É um calhamaço, gente. Tem 650 alguma coisa. 655 páginas. Então é interessante vocês lerem de forma devagar e talvez dividir em 2 meses, 3 meses. Os livros do King, quando passam de 500 páginas, eu acho que já é interessante dividir em mais de um mês. Justamente por causa disso dele de ter os seus devaneios, sabe? Ele se perde às vezes, como eu sempre comento. E nesse livro não foi diferente. Eu acabei avaliando com 3 estrelas,
Mas é interessante o tema, como eu falei, é atual, né? Um alienígena chegando aqui querendo acabar com a gente, né? Enfim, leiam. E quem já leu, comenta aqui embaixo se vocês também acharam um pouco confuso o final ou se entenderam de boa. Vamos conversar a respeito aqui de O Apanhador de Sonhos nos comentários. Outra leitura que eu iniciei no finalzinho do ano passado, mas assim, eu li menos de 30 páginas em dezembro, foi Um Amor 5 Estrelas, da Beth O'Leary. E, gente, eu não gostei tanto assim desse livro. O outro que eu li é Um Teto para Dois, então eu ainda prefiro Um Teto para Dois. Esse daqui eu achei a história fraquinha. Aqui a gente tem um casal que eles são colegas de trabalho. O que acontece é que o hotel onde eles trabalham tá falindo, eles estão com bastante dificuldade, né, de prosseguir. Tudo indica que vai fechar as portas. Então, assim, eles estão bem chateados com isso, todos ali, né? Os funcionários. Aqui o clima ali do hotel, eles se dão muito bem, o clima é muito bom. Então, eles até falam que eles são como uma família. Então, eles estão muito tristes. Eles querem fazer de tudo para que esse hotel não feche as portas. E aí, num belo dia, eles entram na parte de esquecidos ali, né? Os objetos que os hóspedes esqueceram de outros anos, e eles começam a vender esses objetos a fim de ganhar dinheiro. Eles começam a fazer de tudo para impedir, né? E no meio desses objetos, eles encontram alianças. E aí a Izzy tem a ideia de entrar em contato com hóspedes antigos que se hospedaram ali há pouco tempo no hotel para tentar encontrar os donos dessas alianças. E o primeiro que ela encontra dá uma quantia generosa, né, porque eles gostaram da atitude dela de procurar, de devolver, e aí eles querem ajudar o hotel. Então eles ficam esperançosos, né, de que se eles encontrarem os donos das outras alianças, talvez eles consigam manter o hotel aberto. E em paralelo a isso, né, enquanto tudo isso acontece, ela e o Lucas, né, que são os dois que estão ali na recepção, eles tinham horários diferentes de trabalho, mas com tudo isso acontecendo, a dona do hotel falou: olha, eu preciso que os dois venham trabalhar todos os dias juntos. E eles têm que passar toda hora, todo momento junto ali na recepção, e eles não se dão bem, gente. Eles ficam todos assim, se olhando torto, respondendo meio de forma azeda, de forma amarga, dá umas cortadas assim. Mas por trás disso rola um flerte ali, rola um interesse, né? É que antes, no ano anterior, durante o Natal, aconteceu alguma coisa que a Izzy ficou muito decepcionada com o Lucas. Então, ela não consegue esquecer isso. Então, o clima entre os dois é bem amargo. Só que eles começam a passar mais tempo juntos, e aí, né, uma coisa vai levando a outra, eles se acompanham em todas as tarefas, vão se conhecendo de uma maneira melhor, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? A narrativa é intercalada entre os dois, entre a Izzy e o Lucas, o que eu acho sempre vantajoso, porque a gente consegue ver, né, ambos os pontos de vista, a gente consegue saber o que está se passando na cabeça de ambos os personagens. Um dos pontos mais altos aqui do livro é que o Lucas é brasileiro, gente. Achei isso muito legal, que a autora criou um personagem brasileiro. Às vezes tem cenas que ele tá conversando com a família, ele fala algumas coisas, ele fala em português, às vezes solta uma frase em português pra Izzy. Muito legal, eu achei muito legal isso. Só que, de modo geral, eu achei uma história bem fraquinha, muitas falas repetitivas. A relação entre o casal, muitas vezes a gente enxergava a química, mas outras vezes era cansativo. Assim, eles discutiam muitas vezes a mesma coisa, sabe? Às vezes eu enxergava que parecia infantil, sabe? Então, não curti tanto assim, gente. Achei uma história bem simples. Sabe, uma história de sessão da tarde para passar o tempo assim. Eu acho que é isso. Eu acabei avaliando com 3 estrelas. Esse daqui também. No Clube Entre Suspensos, gente, a gente leu 2 livros esse mês de janeiro. Lemos A Professora, foi o primeiro que a gente leu nas 2 primeiras semanas do mês. E eu achei que ainda no top 1 ali está Empregada. Na minha opinião, foi o melhor da autora que eu li até o momento, contando com todas as continuações, né?
da Empregada, os três volumes, mais a professora. O meu preferido até agora é a Empregada, o primeiro volume. Mesmo acontecendo plots aqui, tem umas revelações que, principalmente no finalzinho do livro, bem no finalzinho do livro, gente, a gente lê e pensa assim, eu não acredito. Eu compartilhei com vocês nos stories quando eu terminei, que eu fiquei tão eufórica quando eu li essa parte, essa frase, que eu falei que eu precisava, já era mais de meia-noite, eu acho, e que eu ia só conseguir dormir com um chá de camomila para me acalmar os ânimos ali, os nervos, para conseguir pegar no sono, porque eu tava tão eufórica com o que eu li que o sono tinha ido embora. O finalzinho é, assim, a revelação, você fica, não tem como, não tem como. Mas mesmo assim, eu terminei o livro querendo saber algumas coisas que a autora não conseguiu deixar fechadinho, sabe? Ficou algumas lacunas em aberto e que no meio da discussão que a gente teve no clube, ao final da leitura, a gente ainda tentou voltar a pesquisar algumas coisas e tal, para ver se compreendia e ainda ficaram essas lacunas. Então, por esse motivo, eu acabei, né, não dando 5 estrelas para a história, e também porque eu não curti, gente, os personagens. Não teve um personagem aqui que eu falasse assim, eu tô torcendo por esse personagem, sabe? Aqui a gente vai ter a narrativa feita pelas duas personagens femininas. A Eve, que é a professora, e a Ed, que é uma aluna ali da escola. Assim que começa o livro, a gente descobre que essa Ed, ela tá voltando para a escola, não sei se é de férias, eu não sei, acho que era férias, mas ela tinha provocado a demissão de um professor ali. E esse professor era amigo da Eve. Então ela fica um pouco ressentida, porque ele não teve outro jeito e acabou tendo que pedir demissão por causa dessa aluna. Então ela já fica meio assim com o pé atrás quando descobre que nesse ano a Ed seria sua aluna também. Então ela fica meio assim já com ela antes mesmo de conhecê-la de fato. E conforme a história caminha, a gente vai descobrindo que o relacionamento da Eve com o marido dela, que também é professor ali naquela escola, não anda muito bem. A gente desconhece o motivo, mas a gente vê que eles não têm mais química. Não, ela praticamente precisa implorar para eles se relacionarem em casa. Então, assim, não está às mil maravilhas o casamento dos dois. E, em paralelo a isso, a Ed, né, ela tá sofrendo bastante ali no início do ano, porque as pessoas não esqueceram que ela foi o motivo da demissão do professor. Ela passa a ter bullying, as pessoas começam a tirar sarro dela. Então, assim, não tá fácil para ela ali na escola. E a gente vê o caminhar das duas ali. E no comecinho do livro, como todo livro da autora, que acho que é a assinatura dela, no prólogo, tem uma cena bem assim impactante, que é alguém enterrando um corpo. Então a gente já imagina que alguém ali vai morrer e fica o tempo todo ali na história pensando quem que vai morrer, como será que a pessoa morreu, será que alguém matou, enfim. E outra coisa que a autora sempre quis são esses personagens que guardam segredos, que a gente não sabe se pode confiar, né? Principalmente no primeiro volume de A Empregada, porque a partir do segundo a gente já confia em alguns, né? Mas no primeiro e nesse daqui, a gente não sabia em quem podia confiar. Quem ali estava falando a verdade, né? Quais os segredos que todos ali escondem. Então tem esse ar de segredo, esse ar de mistério no decorrer da trama, assim como no primeiro já Empregada. Mas eu achei que por causa dessas lacunas, infelizmente eu acabei tirando uma estrela. Dei 4 estrelas para esse livro, mas recomendo, gente. A escrita da Frida, ela é muito boa, muito gostosa, é muito fluida, você lê assim muito rápido, então assim, independente, sabe, das lacunas ou não, é uma ótima leitura. Se você já leu, me conta o que você achou daquela revelação no final, porque aquela ali, gente, meu Deus. O pessoal surtou. Surtou. Aliás, não tem como. Eu acho que não tem como não surtar com aquela revelação.
O segundo livro que a gente leu no Clube Entre Suspenses foi Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do autor Greg Hendrix. E aqui, gente, a gente tem um livro cujo tema central é a amizade. A gente acompanha duas amigas na adolescência, né, durante a adolescência, a Abby e a Gretchen. E a gente volta até no comecinho para ver como elas se conheceram, como que começou essa amizade. Mas boa parte da história se passa quando elas estão na adolescência. E teve um dia que elas vão nadar no riacho ali na casa de uma das amigas e alguma coisa acontece que a Gretchen volta dali bem estranha, umas atitudes bem esquisitas, e que a Abby vai ficando preocupada, né? Cada dia que passa ela vai piorando. E ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo ali, o que pode ter acontecido depois daquela ida, né, ao riacho. E aí, conforme os dias vão passando, que a Gretchen vai fazendo algumas coisas bem aterrorizantes, bem esquisitas, a Abby vai clareando, assim, enxergando o que pode de fato estar acontecendo com a amiga. E ela vai buscar ajuda, né? Vai tentar ajudar a amiga. Mas será, até no final aqui tá falando, a amizade delas é forte o bastante para derrotar o diabo? Será? Uma das coisas mais legais aqui é que a história se passa na década de 80 e tem muitas músicas sendo citadas daquela época. Então, muito legal. Elas, por exemplo, elas pegam uma música e criam a própria letra. É muito legal acompanhar assim, o dia a dia das amigas antes de acontecer essa coisa com a Gretchen. Mas depois, assim, chega no final, eu esperava ser de uma forma diferente. Eu esperava que fosse menos juvenil. E depois que eu terminei de ler, eu também fui assistir a adaptação, porque tem um filme baseado no livro com o mesmo título no Prime Video. Então, recomendo que quem leu vá assistir, mas assim, também não curti, gente, porque eles colocaram um lado cômico no livro. Eu não sou a maior fã de filmes cômicos, não me agrada tanto. Então, não sei, mas se vocês curtem, eu acho que vão gostar. Mas tem até a parte final ali, quando as coisas. Quando tem a parte do exorcismo, assim. Tem até uma participação especial do personagem do Senhor dos Anéis. Gente, eu tava assistindo com meu marido. E quando apareceu essa cena, no final, ele falou, esse daí não é o Sméagol? Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Essa cena, gente, eu achei triste essa cena. Triste não de chorar, triste de ruim. Ai, gente, mas enfim. Vão conferir, depois me conta. Se vocês já assistiram, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da adaptação. Mas então eu avaliei isso daqui com 3,5 estrelas, porque tem bastante coisa legal em relação à amizade, essas referências à cultura pop dos anos 80. Então tem bastante coisa interessante aqui no livro, mas tem que entrar na leitura sabendo que é um livro jovem e que algumas cenas são, vamos dizer assim, mais fracas. Mas indico que leiam. Gente, eu terminei a trilogia Verão da Jane Han agora em janeiro. Eu tinha lido o primeiro volume, então eu li o segundo e o terceiro. E eu não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a ver esse vídeo, quando eu falo do primeiro volume, e que eu falei que era fraquinho, mas que da forma como terminou o livro, eu fiquei curiosa para ler o segundo. Mas que pela história, eu não estava tão assim a fim de ler a continuação, eu estava meio na dúvida. Mas como o tema do mês, né, para o desafio era verão, e tinha verão no título, eu pensei, tem tudo a ver, então eu vou ler. Mais uma vez encontrei o audiobook e escutei, como eu tinha só na versão e-book, eu escutei os 2 volumes. Era para ter escutado só o segundo volume. Mas aí eu pensei, quer saber? Já vou escutar o terceiro em seguida, porque eu já finalizo essa trilogia. E como também não estava curtindo muito, já, né, era uma coisa para adiantar. Falando então do segundo volume, que se chama Sem Você Não É Verão, gente, então, eu achei ainda pior do que o primeiro. Eu acho que é muito. Eu falei de que o outro era juvenil, mas esse daqui
eu não me importo, gente. Geralmente, eu não me importo com histórias jovens, histórias jovem adultos. Eu gosto de ler. Mas, essa trilogia, meu Deus, a personagem, deixa eu ver o nome dela que eu esqueci, Belly. Ela é muito infantil, gente. Ela é muito infantil. Meu Deus do céu. Eu não vou comentar sobre a história do segundo volume porque é spoiler, né? Porque é uma continuação. Então, quem leu o primeiro sabe que ela vai todo ano à casa da praia e onde mora uma grande amiga da mãe dela. Então, todo verão eles vão passar o verão ali. E a amiga da mãe dela tem 2 filhos, 2 adolescentes, mais ou menos próximo da idade da Belly. E ela sempre foi apaixonada pelo Conrad, desde que ela era novinha, assim, sempre foi atraída por ele. Só que conforme foi passando o tempo, ele não dava muita bola pra ela, sei lá, ele tinha um jeito mais resguardado, assim, mais sério, mais na dele. E o irmão dele, o Jeremy, ele era mais extrovertido, né? Então, ele também gostava da Belly, então ele sempre, né, se aproximou mais dela, enfim. Aí chegou um determinado momento em que ele mostrou que gostava dela e ela ficou dividida entre os dois, entre o Conrad e o Jeremy. Isso a trilogia inteira praticamente. Só muda a época a fase, né? No segundo livro ela tá terminando a escola, vai entrar na faculdade. No terceiro ela está na faculdade. E então são essas mudanças que acontecem de um livro para o outro. Mas com relação ao romance, ai gente, é bem cansativo, é muito repetitivo. Eu achei a Belly super infantil, muito infantil. Ela tomava umas atitudes que incomodavam, sabe? Ela, em determinado momento ali do terceiro volume, o terceiro volume se chama Para Sempre. Não, Sempre Teremos Verão. Já vou falar dos dois ao mesmo tempo, acho que é mais fácil. Nesse terceiro volume, ela põe na cabeça que ela vai se casar. Só que todos ali ao redor dela têm uma opinião diferente. Ela só tava com 19 anos. Então todo mundo falando, mas pra que tão nova, assim, do nada? E ela, a mãe, os amigos ali, todo mundo, mas precisa se casar agora? E ela colocou na cabeça. E assim, diante de uma situação que eles tinham brigado, tinha acontecido alguma coisa, só que parece que ela não tem, ela vai pelo que o outro fala, sabe? Ela não tem muita personalidade. Até por isso de cada hora ela olha pra um, sabe? Dos dois irmãos. Ai, gente, não sei. Não me conquistou essa trilogia. Não curti, não é o meu tipo de história. Achei muito infantil os personagens. Me desculpa se vocês gostaram muito dessa trilogia, mas não foi pra mim. Acabei avaliando os dois, o segundo e o terceiro volumes com 2,5 estrelas. E assim, já acho que foi até alta a nota, perto da minha experiência de leitura. Então, ainda bem que eu já liquidei essa trilogia. Já é uma trilogia que eu posso dar check e pronto, acabou, passou. Mas achei muito infantil. Não gostei da Belly, não gostei da personagem. Mesmo com 19 anos, agindo assim, com uma infantilidade, sabe? Sem maturidade. Não foi pra mim, não, gente. Me fala aqui nos comentários se vocês leram essa trilogia e enxergaram de maneira diferente, mas pra mim não deu. Para o projeto da Agatha Christie, a leitura da vez foi O Mistério de Sita Ford. E, gente, impressionante como foi o debate dessa leitura no grupo essa semana aqui, no começo da semana. E teve gente que descobriu, eu achei como, como eles foram gênios, porque o assassino aqui, eu nem cheguei a desconfiar desse assassino, desse personagem. Pensei em várias possibilidades, como sempre acontece nos livros da Agatha, mas nesse daqui. E até que chegou no final, eu nem curti tanto que era essa pessoa, o assassino, sabe? Eu fiquei, poxa, podia ser outro, podia ter sido outro.
Mas conversando com o grupo, assim, eu até que entendi melhor. Quando eu terminei o livro, eu realmente não curti a escolha do personagem. Mas depois que eu conversei com o grupo, amenizou um pouquinho. Mas mesmo assim, eu falei, podia ter sido outra pessoa. Mas enfim, a história é a seguinte. A gente, no comecinho do livro, tem um tipo de um condomínio. Citaford é tipo de um condomínio ali. E com várias casas, né? E começa a cair uma neve muito forte. Quem começa a falar aqui no livro é o Major Burnaby. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Tá aqui no comecinho, deixa eu ver. Major Burnaby. Ele chega numa casa que foi alugada por uma mãe e uma filha. E lá eles encontram outros moradores ali do condomínio. E papo vai, papo vem. E alguém lança a ideia de fazer uma mesa girante. Acho que é essa a expressão. Que é para conversar com os espíritos que estão ali naquele ambiente. Para ver se tem algum espírito ali. E aí, no meio dessa sessão aí espírita, de repente a mesa começa a girar ali e alguém fala, sai ali, né, que o comandante, deixa eu lembrar o nome do comandante que morre. Eu não sei se agora ele é comandante ou eu já estou. Capitão. O comandante é do livro seguinte, que eu já li desse mês. É o capitão, o Mr. Trevelyan. Anuncia ali que ele foi assassinado e anuncia até o horário em que ele morreu, naquele momento, naquele dia. E aí todo mundo fica impactado. Fala assim, não, mas peraí, isso é mentira. Ele tá vivo, né? E esse Major Barnaby, ele é melhor amigo do Trevelyan. E aí ele fica muito pensativo, ele fica encucado, assim, não, mas eu falei com ele e aquele dia da semana era o dia em que eles se encontravam geralmente. Mas como estava caindo muita neve, impossibilitava dele ir até a casa do capitão. Mas ele ficou tão encucado, tão assim com medo de que fosse verdade, que ele falou assim: não, eu vou até lá. Todo mundo falando que ele era louco porque estava caindo muita neve, era arriscado. Ele falou: mas eu não posso me arriscar. Então ele foi até a casa do capitão e aí quando ele entrou assim, né, ele tocou a campainha, ninguém atendia, ele girou, foi até os fundos da casa, entrou pelos fundos e viu o corpo do capitão realmente ali, ele estava morto. E aí começa a investigação, né? Chama a polícia, o médico para ver, determinar a hora da morte e começa a investigação. Logo no começo é apontado um suposto personagem ali, um sobrinho do capitão, que passou por ali naquele dia. Ele acaba sendo até preso, mas a esposa, a noiva dele, na verdade, bate o pé que ele não tem nada a ver com isso e faz de tudo para provar. Então ele te acompanha, a noiva dele, junto com um jornalista ali, eles vão visitando cada casa ali do condomínio, vai perguntando para a família do capitão, para ver se alguém tem uma motivação e para tentar descobrir quem que matou, para ela provar a inocência do noivo. E aí, gente, quando chega no final e anuncia, eu fiquei assim, não acredito. Foi totalmente surpreendente pra mim. Não pensei de jeito nenhum. E eu fiquei chocada quando algumas pessoas do grupo falaram que ou passou pela cabeça, ou que desde o começo, assim, desde determinada parte, estava pensando que podia ser essa pessoa. E eu falei, como? Como pode? Mas recomendo, gente. Mais uma leitura da Agatha agradável, que flui super bem. Os livros da Agatha são muito rápidos. Ela vai direto ao ponto. Ela é bem diferente do King. Os livros dela, a maioria são bem curtos, menos de 300 páginas. Esse daqui, deixa eu até confirmar, 254 páginas. Então vale a pena conhecer. Eu dei 3,5 estrelas para esse daqui. O livro da Tagnetes de janeiro foi Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack. Não sei se é assim que se pronuncia. E, gente, eu assisti um vídeo do Rodrigo. O Rodrigo é aquele que grava vídeos curtos com uma taça de vinho na mão. E eu assisti várias vezes esse vídeo em que ele fala que esse livro me levou ao vórtice
Como é que ele falava mesmo? E que ele fala que precisou procurar psicólogo. Ele até fala, pega o celular e fala, psicóloga, uma consulta agora. E eu falava, gente, eu via na sinopse aqui e falei, ué, porque quando eu li a sinopse, que eu contei pra vocês lá no Instagram, pra mim, isso seria... Tava muito próximo de um filme da Sessão da Tarde, que seria um romance misturado com comédia, seria divertida, sabe? E aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, mas o que que vai ter aqui, né, de impactante, assim, que precisa da ajuda do psicólogo? E aí eu entendi. Aqui a gente vai acompanhar a Phoebe. E a Phoebe, ela tá passando por umas questões bem assim delicadas na vida. Eles estavam tentando engravidar, né, ela e o marido, e estava tendo dificuldade. E aquilo mexe muito com ela começa a ficar depressiva. Pra somar, o marido dela sai de casa. E aí a gente fica assim, nossa, né, com uma raiva do marido, como é que pode? Ela já estava passando por aquilo, de repente ele faz isso. Então só piorou as coisas para ela. E foi bem na época da pandemia também. Então tudo isso mexendo com a cabeça dela, sabe? Dá muita dó dessa personagem. E aí ela acaba tomando uma decisão. Ela fala assim: ah, eu vou para um hotel que ela tinha imaginado ir com o marido em uma certa vez. Eu vou, gasto dinheiro que não tenho. E ela vai, fecha hotel, no hotel que ela queria muito conhecer. Ela é muito inteligente. Gente, eu acho que uma das coisas que mais chamam a atenção aqui é tudo que gira em torno dessa personagem, o conhecimento, o modo como ela responde. Ela responde a qualquer pergunta que você fizer para ela sobre qualquer coisa. É impressionante quanto conhecimento essa mulher tem. Eu acho que eu terminei o livro bem impactada com isso. Eu gostei muito da Phoebe. Foi o ponto alto do livro, foi a Phoebe, o seu conhecimento e a facilidade com que ela respondia, sabe? Ela precisava salvar um momento ali, uma conversa, ela ia lá e sabia o que falar. Muito legal, sabe? Sabe uma coisa que você pensa assim, quando eu crescer eu quero ser assim? É isso. Adorei essa parte no livro. Então, ela vai, viaja, mas os planos dela não saem, né, do jeito como ela imaginou, porque chegando nesse hotel, a maioria aliás, todos os hóspedes do hotel eram convidados para um casamento, só ela que não era. E aí ela conhece a noiva logo no primeiro dia, elas acabam se aproximando, né, a noiva acaba desabafando com ela as coisas sobre a família, enfim, e ela acaba se infiltrando no casamento, mesmo sem querer. E é assim, gente, tem cenas engraçadas, tem partes assim muito tristes em que ela conta sobre o que ela tá sentindo. Então, é um misto, sabe, de drama e essa parte mais leve, que é a parte do casamento ali, dos desconhecidos, que ela do nada caiu de paraquedas ali. Então, eu achei muito bom. Esse daqui vai sair pela Harlequin. E assim que anunciar, se já tiver anunciado, eu já coloco o link aqui no box de descrição. Mas eu comento com vocês também no vídeo de lançamentos do mês, como eu sempre faço. Mas recomendo, gente, quando sair vocês lerem, porque eu gostei muito. Foi uma das melhores leituras que eu fiz em janeiro. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro aqui. Mas a melhor leitura do mês foi a que eu escolhi, né, de fato, para ser a leitura do desafio de janeiro, com o tema verão, porque aqui na história se passava no verão. É O Casal Perfeito, da Elin Hilderbrand. Esse aqui também tem adaptação, viu, gente? É uma minissérie que tem na Netflix. Até com a Nicole Kidman, tem o ator que faz que contracena com ela, o marido dela também é conhecido. Eu lembro dele do X-Men, mas eu não me lembro no nome. Eu sou muito ruim pra nomes, gente. Eu já falei isso aqui pra vocês. Mas enfim, aqui a gente tem um suspense em que também envolve um casamento aqui. O casamento está marcado, tá tudo direitinho. A família do noivo tem bastante dinheiro e eles planejam tudo. Vai ser uma ilha onde eles têm uma casa, né? Então tá tudo planejado. Só que de repente, quando chega
a madrinha da noiva morre. E quem encontra o corpo da madrinha no mar é a própria noiva. Então, isso acaba atrapalhando os planos ali do casamento, porque começa uma investigação. O detetive ele começa a interrogar todos os convidados que já estavam presentes na casa, né? Porque o casamento seria no dia em que ela encontrou a madrinha, né? Então não tinha. Foi de manhãzinha, então não tinha ainda chegado todos os convidados, mas já tinha umas pessoas presentes, porque na noite anterior teve um ensaio, um jantar, assim, para os mais próximos, né? Então começa a investigação ali das pessoas que estavam presentes. E conforme a gente lê, a gente vê que muitas pessoas tinham motivo ali. Vários personagens tinham motivo. E vários personagens com seus segredos. E a gente vai descobrindo os segredos conforme a gente lê. Eu achei a dinâmica da história muito boa. E achei que no final é bem diferente de tudo que eu já li. Assim, é bem diferente mesmo. Eu não posso falar porque seria um baita spoiler. Acabaria, tiraria a graça da leitura. Mas essa é a diferença que foi interessante no livro, né? Que tornou o livro ainda melhor, na minha opinião. Pode ser que algumas pessoas tenham enxergado de forma diferente, mas eu gostei bastante. Eu também dei 4,5 estrelas. Tirei meia estrela porque achei 2 pontos que ficaram em aberto. Vocês já viram que eu não sou muito fã de histórias que deixam lacunas, né? Eu gosto de tudo fechadinho, gente. Quando deixa algumas dúvidas, eu fico meio assim, sabe? Então, tiveram 2 pontos aqui que eu achei que ficaram em aberto. Um com relação à mãe da noiva e outro com relação a um dos convidados, que era o padrinho do noivo, que ele recebe ali uma mensagem em determinado momento, assim, no final, assim, da trama, e a gente fica sem saber o motivo, quem mandou a mensagem. Ficou assim, a nossa interpretação, né? Pra gente enxergar do jeito que a gente quiser. Não, assim, quem mandou, a gente pode até imaginar quem foi, mas o motivo eu fiquei meio na dúvida, não entendi muito bem. Então achei, como ficou essa dúvida assim, eu acabei tirando meia estrela, mas eu gostei de tudo aqui, os personagens, a história, como terminou, né, essa diferença, eu adorei. A questão da dinâmica das entrevistas, porque o legal aqui na trama é que o detetive ele fazia pergunta, ele interrogava um personagem, aí quando terminava de interrogar esse personagem, já dava um motivo para interrogar outro, porque o personagem abria os olhos do detetive para outra pessoa. E aí ele ia lá interrogar e assim ia interligando as coisas, a gente ia descobrindo os segredos de cada um. E fora que a gente volta um pouco no tempo também, pra gente entender o comportamento de algumas pessoas também. Então, adorei, gente, adorei esse suspense. Gostei bastante. E esse daqui foi melhor do que a adaptação. A adaptação também tem um lado cômico, também tem um lado mais assim, caricato, sabe? Principalmente na parte dos interrogatórios, ali tinha alguns personagens que era bem esquisita a parte do interrogatório. Falava umas coisas meio assim que era pra ser engraçado, mas como eu não gosto, como não me agrada muito, eu não achei engraçado, eu achava esquisito. Mas, de novo, se você gosta de filmes assim ou séries assim, mais cômicas, você vai curtir bastante. Eu sempre carrego meu marido para assistir as adaptações, porque eu conheço a história do livro, então eu já vou com a carga de conhecer a história, mas eu sempre gosto de levar ele, que não sabe de nada, para ver o que ele vai achar. E ele gostou. Ele gostou da série. Então, olha aí, é um lado positivo. Ele gostou bastante. Ele não curtiu também essas partes aí mais cômicas, mas de modo geral, da história, ele curtiu bastante. Tem suas diferenças, eu preferi muito mais o livro, mas acho que vale ler e assistir depois. Recomendo. No finalzinho do mês, gente, dia 29, eu tô sem o livro aqui, porque eu tinha até esquecido. Dia 29 de janeiro, comecei a ler já o livro de fevereiro,
do clube, que a gente já tinha decidido, e eu já li a meta inicial, que é A Estrada da Noite, do Joe Hill. Mas eu não contei como leitura de janeiro, porque só li o comecinho, também nem trouxe para ilustrar aqui. Vou comentar com vocês só no vídeo de lidos de fevereiro. Então, com um casal perfeito, encerro as minhas 9 leituras de janeiro. Tô bem contente, gente. Tô bem contente que eu li várias... Quer dizer, 2 continuações, mas encerrei uma trilogia, li o livro da Tag Inéditos. Enfim, espero que fevereiro também seja bastante produtivo. E acho que vai ser por esse comecinho do mês. E me conta aqui nos comentários como foram suas leituras, qual foi a leitura favorita do mês de vocês. Como eu disse, a minha foi O Casal Perfeito, né? Então, se fosse para eu indicar uma dessas 9 leituras que eu fiz, seria essa. E se você leu algum desses livros também, me conta aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês, se vocês tiveram uma opinião parecida, se vocês pensaram e chegaram de forma diferente. Vamos conversar, porque essa é a graça de conversar sobre os livros. E me conta, como eu disse, né, qual foi o favorito de vocês do mês e como que foi o mês de janeiro em questão de leituras para vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.